Bom, gente, vamos trazer mais informações aqui no nosso 3 em 1, porque o presidente Lula segue no Panamá, onde participa do Fórum Econômico da América Latina e Caribe. Lula discursou um pouquinho mais cedo e defendeu uma maior integração entre os países latinos para se tornarem mais relevantes no cenário mundial. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes e outras declarações que foram feitas pelo presidente Lula. André, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde a você também, Cássius, e a todos aqui no 3 em 1. Pois é, o presidente Lula usou o discurso de abertura, ele foi o segundo a discursar no Fórum Internacional Econômico da América Latina e do Caribe, no Panamá. Fez o discurso logo depois, então, do presidente anfitrião, Raul Mulino, e justamente acabou utilizando aquele espaço para fazer novas críticas, então, à operação militar dos Estados Unidos, que no início de janeiro resultou na retirada do ditador Nicolás Maduro do poder da Venezuela. O presidente Lula não citou especificamente os Estados Unidos, nem o presidente americano Donald Trump, mas afirmou que uma operação militar ilegal está em curso na América Latina e disse que o uso da força não vai desfazer as mazelas de nenhum tipo de país. O presidente Lula deu essas declarações, então, durante o discurso, e a gente confere um trecho agora. Voltamos a ser uma região dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Permitimos que conflitos e disputas ideológicas alheios se imponham. As ameaças do extremismo político e da manipulação da informação se incorporam ao nosso cotidiano. Passamos de reunião em reunião, repletas de ideias e iniciativas que nunca saem do papel. Lembrando que o presidente Lula já havia feito críticas no mesmo tom aos Estados Unidos, dizendo que o governo Donald Trump havia rasgado a Carta das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a respeito da soberania de cada um dos países, e o presidente Lula, em outro trecho desse mesmo discurso, ainda salientou que, então, aquela questão das mazelas dos países, dos povos, enfim, não vão ser combatidas com o uso da força. A história mostra que o uso da força jamais pavimentará o caminho para superar as mazelas que afligem esse hemisfério que é de todos nós. A divisão do mundo em zonas de influência e investidas neocoloniais por recursos estratégicos constitui gestos anacrônicos e retrocessos históricos. E a gente destaca que o presidente Lula, numa conversa que teve no início da semana aqui no Palácio do Planalto por telefone com o Donald Trump, deixou então acertada uma reunião entre os dois presencial que está prevista para acontecer em março. E nessa reunião, então, os temas principais devem ser a questão da Venezuela e ainda da faixa de Gaza, uma vez que o Brasil foi convidado a participar daquele Conselho da Paz criado por Donald Trump e que prevê então a reconstrução e a administração da faixa de Gaza, algo que o governo brasileiro ainda tem algumas questões em que se coloca contrário. Portanto, o presidente Lula vai debater esses dois temas e outros que ainda forem, então, de interesse dos dois países. Cássius. O André, ainda seguindo nessa agenda do Lula no Panamá, ele defendeu também a neutralidade no Canal do Panamá, né? Isso chamou também bastante atenção, é um assunto que está sendo muito discutido, porque também há interesse por parte dos Estados Unidos. Justamente, Cássius, e é um interesse até de ordem histórica, porque o Canal do Panamá, que é a principal rota de navegação hoje entre os oceanos Pacífico e Atlântico, foi construído com o apoio total dos Estados Unidos, com verba americana, e logo depois esse canal passou ao controle então do Panamá, tendo ali como uma das prerrogativas o livre acesso dos países que quiserem fazer então essa rota marítima. Mais recentemente, o presidente americano
americano Donald Trump fez um discurso, na verdade uma série de declarações, dizendo que o Canal do Panamá deveria passar a ter o controle dos Estados Unidos, e isso também foi criticado pelo presidente Lula durante essa participação dele no evento lá na cidade do Panamá, justamente defendendo então que deve haver uma neutralidade, como já existe hoje, dessa importante rota marítima. Cássius. Valeu, André. Obrigado pelas informações. Para você que está nos acompanhando pela rádio, a gente vai para um rápido intervalo. Para quem segue aqui em outras plataformas, o 3 em 1 segue ao vivo até às 6 horas da tarde. Bom, gente, vamos seguir então com esse debate aqui com o nosso time de comentaristas. Gostaria de conversar com vocês porque o que chama bastante atenção, pelo menos nessa arrancada de 2026, é o posicionamento, ou pelo menos a tentativa do presidente Lula de mostrar ou entrar pelo menos nesse debate internacional. Eu fiz até os cálculos aqui. Ontem o Piperno falou que nunca viu um presidente gastar tanto interurbano com ligações, porque foi ligação para diversos presidentes, autoridades, e Lula, Piperno, eu fiz o dever de casa, conversou com 40 autoridades desde o dia 1º de janeiro. Olha só, gastou bastante o telefone, né? Mas hoje em dia o WhatsApp, a ligação é de grátis, como diz em outros lugares, é ligação gratuita. Mas o que eu quero perguntar? Você acredita, Fábio Piperno, que o presidente Lula tem essa força ou essa influência de ser um player, não só regional, mas também internacional? Veja, essa hiperatividade toda, ela não busca ser, por exemplo, alguém hegemônico, mas também de busca de soluções, de acordos. Veja, o presidente Lula, ele é essencialmente um político. O que ele mais sabe fazer na vida é política, é conversar, é negociar, um ajuste aqui, outro ali. Tanto que ele conversa. Entre esses 40 e poucos aí que o teu dever de casa constatou, certamente muitos de outros espectros ideológicos. O presidente Lula, ele conversa, sim, tem relações. Aliás, por exemplo, ele era muito próximo do presidente Bush, o presidente de direita. Outro dia ele foi lá, bastante elogiado pelo presidente do Paraguai, também um presidente de direita. Eu acho que o essencial é que, nesse mundo, sob ameaça, é fundamental que os países que se sintam ameaçados buscam se aproximar. Então, por exemplo, o presidente vai, daqui a algumas semanas, visitar o presidente da Índia. São dois países grandes, importantes, e eles têm que conversar. Da mesma forma que a Índia, ela está muito perto, está assinando um acordo de livre comércio com a União Europeia. É isso que tem que fazer. Então, política é que a gente acaba, de alguma forma, vilanizando a política, mas política também existe para isso, para buscar soluções, para buscar acordos. E, nesse sentido, ele está muito certo. Piperno, o tempo é o senhor da razão, hein? Posso só fazer um parênteses? Quando o Fernando Henrique era presidente da República, o PT, oposição, o chamava de viajando Henrique Cardoso, que ele gastava mais tempo com questões externas do que internas. Eis que Lula, neoliberal, em termos de economia, também adota a mesma política em termos de relações internacionais. Nada como o tempo, viu? Nada como o tempo. Lá atrás o PT errou muito em relação a isso. E agora o presidente Lula acerta. O presidente Fernando Henrique estava... Eu vou te contar, então, uma passagem curiosa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele participando de um evento aqui em São Paulo, né? Aí ele disse que em junho de 94, ele esteve em Miami, junto com o presidente Itamar Franco, para uma reunião convocada lá, para um encontro convocado pelo presidente Clinton. E aí o presidente Clinton apresentou um negócio chamado ALCA. Isso é um negócio, uma palavra que o Fernando Henrique usou no dia. Falou, puxa, aí ele apresentou aquele negócio, né? Eu não entendi nada e confesso que eu acho que o Itamar também não. E na época pegou todo mundo lá de surpresa e tal, né? O que é isso, né? Um bloco aqui da né? De união aqui da União Comercial das Américas e tal. O que é isso, né? E com o tempo a ideia acabou sendo arquivada. Mas vejam só, naquele momento, talvez se os demais políticos tivessem um pouco mais de lucidez, um pouco mais de sensibilidade e de olhar para o futuro, né? Uma tentativa como aquela poderia ter prosperado e talvez fosse ser melhor para todo mundo e a gente não desaguasse nesse mundo de terra de ninguém como a gente está vendo agora.
Ô Zé Maria Trindade, eu gostaria de ouvir também a sua visão sobre isso, porque uma vez eu ouvi de um diplomata em que ele disse o seguinte: Cássius, a melhor política externa é você saber cuidar muito bem do seu cenário doméstico. Não sei se você concorda muito com isso, e também gostaria de ouvir dessa disposição do presidente Lula num ano eleitoral, tendo tantas conversas, tantas reuniões e, é claro, também essa disposição de viajar. Vai agora também para a Ásia, depois para os Estados Unidos, num ano eleitoral, porque depois de março, abril, é só Brasil. Olha, Cássio, é verdade. Tem até uma frase dizendo que se todos limpassem o seu quintal e a frente da sua casa, o mundo ficaria limpo rapidamente, muito melhor, muito mais bonito, né? Então é preciso cuidar realmente da sua área, porque aí todos cuidando da sua área fica melhor. Mas acontece que nós vivemos um momento muito especial, muito sensível, diferente demais, né? Então é preciso entender esse novo movimento mundial provocado por essa sacudida que Donald Trump dá, acabando, exterminando com os organismos internacionais, que até então eram os garantidores de paz e de diálogo, né? Acabou. O corpo diplomático brasileiro é um dos melhores do mundo. A Escola Rio Branco, ela é famosa no mundo inteiro e forma especialistas e são bons. E houve, inclusive, atualização, né? Os diplomatas acabaram com aqueles salamaleques de diplomatês, né, de Itamaratés, que é uma linguagem especial. Antigamente você pegava a nota do Itamaraty, você não sabia nem o que era que estava ali. Teve uma vez que eu fui no Itamaraty fazer uma cobertura de uma crise internacional, e aí vi lá que o ministro via com muita preocupação a nota. Aí eu falei, vê com muita preocupação. Aí um colega que trabalhava lá falou, olha, isso em linguagem diplomata é quase uma declaração de guerra. Ou seja, eles tinham uma linguagem muito rocambolesca e tal. Agora não, o diplomata está muito focado em negociação. O representante do Brasil em cada país se transforma em representante de um negócio, de uma bancada de negócios. E tem uma função muito importante de vender o país, não é só politicamente, mas também negocialmente. Essa é a novidade. E agora nós estamos vivendo um momento que qualquer deslize pode prejudicar o país e muito, né? Então essa decisão, por exemplo, que o presidente Lula vai tomar sobre aceitar ou não participar do Conselho de Paz, da maneira como ele, olha só, a maneira como ele anunciar a resposta já pode complicar ou não a situação do Brasil. Então eu acho que é um momento diferente, né? Um momento especial, e tem mesmo que tomar muito cuidado com a área internacional. O mundo entrou naquela história da globalização, todo mundo achava que a globalização ia para frente. O Cristóvão Buarque, que era um senador, dizia, Zé Maria, nós estamos agora partindo para a globalização do ser humano. Era o próximo passo. Aí a gente vê que não houve a globalização nem do ser humano e agora nem mesmo dos produtos, né? Ô Zé, inclusive falando dessas relações, Alangani, eu quero te ouvir, porque o presidente Lula foi participar, né, do Fórum Econômico da América Latina e também do Caribe. Inclusive tem um colega nosso que está lá e ele falou, Cássio, sabia que estão chamando de mini Davos ou Davosito, porque é no Panamá, mas enfim, isso é título de curiosidade só. Mas o presidente Lula, é claro que ele foi até lá em busca de reuniões bilaterais, de acordos, de multilateralismo, de trazer investimentos para o Brasil, tudo isso é muito importante, mas também essa ideia dele de tentar fortalecer a América, que de certa forma se sentiu um pouco ameaçada depois da invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Você enxerga também que o Lula está com essa disposição de mostrar que ele, apesar de não conversar politicamente, ideologicamente com outros países da América, mas todos unidos, podem mostrar uma certa força, uma certa relevância no cenário mundial? Eu vejo que não é essa união que vai trazer uma relevância, né? O que traz uma relevância de um país no cenário mundial? E o Brasil é relevante no cenário mundial, antecipando um pouco aqui. Primeiro, segurança alimentar. Então, o Brasil é relevante no cenário mundial porque a gente alimenta quase 1 bilhão de pessoas no planeta. Se o Brasil colapsar por algum momento, né? Se tiver uma grande crise, como ocorreu na Venezuela com o petróleo, a gente não conseguir mais exportar alimentos, significa uma crise alimentar no resto do mundo. Crise alimentar leva a guerras, leva a conflitos civis e banhos de sangue. Então o Brasil é um player muito importante por conta da segurança alimentar. Não precisa fazer nem muito esforço em relação a isso.
Outro ponto, segurança energética. Então, o Brasil também tem muito recurso energético. Tem petróleo, tem água, e aí isso vale para outros países também. Acabam tendo uma relevância no mundo por conta dos seus recursos energéticos. Então, por exemplo, Arábia Saudita. Outro ponto, mão de obra, né? População. Então aí não é o caso do Brasil, mas Índia se torna muito relevante, China se torna muito relevante porque tem mão de obra, seja para produzir barato, seja porque isso representa um mercado consumidor. Tamanho da economia também é algo bastante relevante no mundo atual. Então a gente está falando aí de China, superpotência econômica, União Europeia como um todo. E por fim, a questão militar, ou seja, se você tem força militar ou não, que evidentemente isso também não se aplica ao Brasil, e principalmente força militar, energia nuclear. Se você tem energia nuclear, a verdade é dura, ninguém mexe com você. Se você não tem energia nuclear, se você não tem, arma nuclear, você se torna, assim, um alvo mais fácil. Coreia do Norte, ninguém mexe. Com a Índia, ninguém mexe, mas, sei lá, com o Irã, né, já é um alvo mais suscetível aí, né, dos interesses internacionais. Então, veja, o Brasil, ele acaba tendo uma relevância, não precisa nem buscar se fortalecer com outros países, porque ele tem uma relevância na segurança alimentar e na segurança energética.